Atos capítulo 12, verso 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos oravam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Olha, queridos, para chegar até aqui, Pedro havia sido preso por Herodes, acorrentado entre dois soldados. E essas pessoas que nós citamos aqui estavam orando por ele incessantemente, para que Deus libertasse Pedro da prisão. A Bíblia diz que um anjo veio à noite, soltou Pedro, soltou as amarras dele, libertou Pedro dessa escravidão. Libertou Pedro. Pedro seria levado a Herodes naquela noite. Mas olha, o que me prendeu foi que Pedro foi até eles. E diz a Bíblia que Pedro bateu a porta. A menina reconheceu a voz de Pedro. E de alegria, de espanto, não abriu. Correu para dentro, anunciou a todos, e todos eles ficaram espantados. Não é Pedro, é um anjo. Ora, eles estavam orando por Pedro. Eles estavam em oração por Pedro, para que Pedro fosse liberto. E quando a liberdade chegou, eles não acreditaram nela. Você já viveu esse momento? Ou você já vive esse momento? Muitas pessoas estão livres. Muitas pessoas estão libertas das algemas. Foram soltas pelo Senhor do cativeiro. Mas olha, elas mesmas não sabem. Às vezes Deus já nos deu a liberdade. Todos já viram a liberdade acontecer, mas nós não vimos. Aquela igreja, aquelas pessoas estavam orando por Pedro. Deus fez um milagre tremendo. Pedro foi até ela. E elas não acreditavam. Não acreditaram na sua própria oração. Não creram, talvez, que Deus poderia fazer, e Ele fez. Olha, às vezes, o cativeiro é longo. E quando Deus faz um milagre na nossa vida, nós ficamos espantados com esse milagre. Deus já fez a parte dele. Deus já fez a parte mais difícil, que é a libertação. Pedro estava entre dois soldados algemados e foi solto por uma luz, por um anjo. Foi o trabalho mais difícil. O mais fácil foi correr e bater a porta para entrar junto àqueles que estavam orando por ele. O mais difícil Deus já fez pela sua vida. O mais difícil Deus já fez. O mais fácil, às vezes você não acredita. Às vezes você não crê no milagre que Deus já fez, não naquilo que Ele vai fazer. Está diante dos teus olhos e você muitas vezes prefere ficar entre dois soldados algemados no cativeiro. Ei, presta atenção. Aqueles irmãos estavam orando. A menina reconheceu a voz de Pedro. Mas o milagre de Deus às vezes nos surpreende. A vitória de Deus na minha e na sua vida às vezes nos surpreende e nos faz ficar parado, sem atitude. E sabe o que dá a impressão? Que nós gostamos do cativeiro, que nós queremos voltar a estar preso novamente. Ei,
a liberdade de Deus chegou na sua vida. Ei, você está livre. Sabe? Você está liberto. Basta somente crer. Eles oravam para que Deus libertasse Pedro. Deus fez a parte dele, envia Pedro. Quando o milagre chega, ele se assusta com ele. Guarda no teu coração essa palavra. O mais difícil, Deus já fez para você. Esta é mais uma palavra inspirada para o teu coração, em nome de Jesus. Amém.